Olá, meus amores! Hoje, dia 28 de maio, quinta-feira, em História, nós vamos estudar o início da vida humana na África, certo? Então, gente, o continente africano é considerado o berço da humanidade por muitos estudiosos, pois foi nele que a história da espécie humana começou há milhares de anos. É uma história muito antiga e muito longa, em que os seres humanos viveram situações diversas, tá certo? Então, para sobreviver, os primeiros grupos fizeram descobertas, criaram ferramentas e superaram dificuldades por causa da capacidade de criar ferramentas e produzir objetos de acordo com as necessidades. A espécie humana é chamada de Homo sapiens, que significa homem sábio. Pesquisadores afirmam que os primeiros seres humanos surgiram na África, no território onde se situa o Marrocos na atualidade, tá, gente? Então, nesse local foram encontrados fósseis e ferramentas, itens que pertencem aos primeiros indivíduos da espécie humana que viveram nesse local. Então, como viviam os primeiros grupos humanos há milhares de anos? Então, as pessoas viviam organizadas em pequenos grupos e agora nós vamos conhecer algumas características do modo de vida deles, tá certo? Então, observem aí na imagem. Então, gente, desde o seu surgimento, com relação às pinturas, aí os seres humanos produziram várias pinturas em rochas, representando cenas de caçadas e animais com os quais conviviam. Para pintar, usavam pincéis feitos de ossos, gravetos, pelos de animais e tintas elaboradas com materiais retirados da natureza. Pesquisadores afirmam que os humanos da época desenhavam cenas de caça porque acreditavam que assim teria sucesso em uma futura caçada. Daí surgiu então as pinturas rupestres. Os nômades. Os seres humanos não tinham moradia fixa, mas se abrigavam em cavernas ou cabanas por algum tempo. Quando os alimentos do local acabavam, partiam para outros ambientes em busca de comida, mudando-se novamente sempre que necessário. Esse modo de vida é chamado de nomadismo e as pessoas que viviam dessa forma são chamadas de nômades, tá certo? Ferramentas e utensílios. Para as atividades diárias de caça, corte de alimentos e confecção de roupas, os humanos criavam ferramentas como machados, arcos e flechas, lanças, agulhas e facas. Esses itens eram feitos com pedras, madeiras e ossos de animais. Então, as ferramentas aí e os utensílios. E agora, os caçadores e os coletores. Para se alimentar, esses grupos caçavam animais, pescavam e colhiam frutas, sementes e raízes. Por isso, esses seres humanos eram chamados de caçadores e coletores. Então, gente, a gente viu que os humanos que viveram aí entre 5 milhões e 12 mil antes de Cristo enfrentaram enormes dificuldades de sobrevivência, com poucos recursos para superar essas dificuldades. Nessa época, eles não sabiam produzir seus próprios alimentos. Então, para sobreviver, eles dependiam exclusivamente do que a natureza lhes oferecia e coletavam os vegetais que cresciam nos campos, caçavam os animais selvagens. Quando os alimentos disponíveis acabavam, eles tinham de mudar para outro local de forma a garantir a sua sobrevivência. Por isso, durante milhares de anos, os grupos humanos, eles não tiveram um território fixo como residência. Eles se deslocavam constantemente de um lugar para o outro. Então, esse modo de vida era caracterizado por constantes deslocamentos em busca de alimento. E esse modo era chamado de nomadismo. Quem o pratica é conhecido como nômade, tá? Então, os antigos grupos nômades fabricavam ferramentas muito simples, feitas com paus e pedras lascadas, usadas para caçar, cortar e triturar alimentos, e lutar contra o inimigo. Eles habitavam cavernas, silências, rochas e tendas feitas de galhos e cobertas de folhas ou pele de animais.
Foi nessa época também que surgiram as primeiras pinturas rupestres. Essas pinturas, elas eram feitas nas paredes das cavernas e grutas e começaram a ser produzidas por volta de 40 mil anos antes de Cristo. E continuaram a ser praticadas durante toda a pré-história. Em muitos locais do planeta, seus autores podiam utilizar diversos materiais, como argila, sangue, ossos, madeira. Inicialmente, os homens pré-históricos, eles desenhavam apenas traços ou faziam marcas com as mãos nas paredes. Mas com o passar do tempo, eles passaram a registrar seus hábitos de vida, retratando a caça, o pastoreio, os rituais, certo? Então aí, mais informações sobre como esses povos viviam aí. Na próxima aula, nós vamos estudar mais um pouco e nós vamos aprender sobre a domesticação do fogo, tá? Um beijo e até a próxima aula.